estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2024. Unção de Josué está sobre mim. E eu creio nisso. Amém? Sentem-se por gentileza, muito bom. Aleluia. Muito bom. O poder da escolha. Na vida todos terão que fazer a sua própria corrida. E para tudo envolve escolhas. Ao escolher certo, você estará escolhendo pela sua própria vida e pelos seus descendentes. É aquela pergunta: como será o futuro? E vem a resposta: que futuro? Depende. Depende das escolhas que você vai fazer. Depende das sementes que nós vamos usar. Porque para cada semente, um resultado. Para cada escolha, um futuro. Então, como será o futuro? Que futuro? Depende. Eu posso escolher viver o que Deus determinou para mim, e eu posso escolher aquilo que eu quero. E que, se eu não sou influenciada por Deus, eu vou ser influenciada por alguma outra coisa. E por trás dessa outra coisa, seja ela qual for, uma pessoa, um sistema, tem o mal. A Bíblia apresenta dois caminhos: o caminho da vida e o caminho da morte. Um caminho estreito, que leva à salvação, uma eternidade de glória. Um caminho largo, sem pressão, onde você vai relativizar tudo, tudo é relativo, não há uma verdade absoluta. Eu vou estar me dividindo entre cá e lá, eu vou ser o morno. Mas Jesus falou que esse caminho largo e aparentemente tão bom vai levar à condenação eterna. Quando Paulo fala que ele terminou a corrida, ele guardou a fé, que ele foi até o fim. Lutei o bom combate, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Ele estava dizendo: eu vivi o projeto de Deus para mim plenamente. Quando a Bíblia fala que Davi cumpriu com o seu propósito na sua geração, apesar de Davi tomar um rumo errado por um momento, ele recalculou a rota, ele se alinhou com Deus e ele viveu o propósito de Deus para a vida dele, o plano de Deus para a vida dele, o que Deus escolheu e determinou para a vida dele. Ele terminou a vida dele cumprindo com aquilo que Deus determinou para ele. Por um momento, ele tomou um rumo errado. Ele foi para aquilo que ele queria e teve consequências.
algumas irreversíveis. Quando você vê, no caso de Jeroboão, por exemplo, eu até hoje, é uma das escrituras que me faz assim, é assustador. Aías vai, está com uma capa nova, se encontra com Jeroboão, rasga em 12 pedaços, fala para ele, pega 10. Hoje Deus está entregando para você 10 tribos. E se você for fiel, andar nos caminhos do meu servo Davi, ele dá uma linha. Se você andar nos caminhos do meu servo Davi, eu vou dar a você uma casa firme. Mas ele teve uma casa firme? Por quê? Porque ele não escolheu o propósito de Deus para a vida dele. Ele escolheu fazer o que veio na cabeça dele, o que ele queria, não o que Deus queria. Ele não quis andar nos caminhos de Davi. Deus deu um exemplo para a pessoa nunca dizer assim, eu não sei o que fazer. Tem um modelo para você, esse é um modelo. Faz como Davi fez, e você vai ter uma casa firme, como eu dei para ele, eu vou dar para você. Ele bagunçou com a vida dele. Tinha um futuro incrível determinado para ele? Ele estragou e teve um fim trágico com todos os descendentes dele. Então, que futuro? Como vai ser meu futuro? Que futuro? O que você está fazendo hoje para ter esse futuro onde você vai poder terminar e dizer, eu cumpri com o propósito de Deus na minha geração. Eu vivi o plano de Deus plenamente para a minha vida. Quando você vê Jeú, você vê Deus falando para Elias quando estava mandando ele sair da caverna. Saia, volta pelo caminho que você veio, unja Hazael, rei da Síria, unja Jeú como rei de Israel. E Eliseu para ser seu sucessor. E Jeú vai fazer o que eu preciso. E aí Jeú, aquele cara doidão, que Eliseu acabou não sendo Elias que ungiu, quem ungiu foi Eliseu, ele manda um discípulo de profeta lá, manda o cara ir lá ungir, você entra, você vê o tanto que ele era um sujeito diferente. Joga o óleo na cabeça dele e sai correndo. Tem um episódio interessante que está vindo alguém lá à distância, dirigindo um carro, certamente, né, espécie de uma carroça, algo assim, um carro puxado por um cavalo. E aí, aquela pessoa, pelo jeito, não nessa igreja, não tem irmãos assim, e lá Jeú, que dirigem igual loucos, não aqui, está ali na esquina só, aqui não tem. Então, está vindo aquele cara dirigindo aquele carro daquele jeito, e aí alguém fala, quem é aquele maluco que vem vindo lá, dirigindo daquele jeito? Um deles fala, só pode ser Jeú. Agora você imagina em todo Israel, alguém à distância, sem ver a cara, fala, só pode ser Jeú. Só tem um cara assim, né, em todo Israel. Não tem dois igual a esse. E era Jeú mesmo.
E Jeú cumpre com o plano de Deus de exterminar com a casa de Acabe, com uma coragem. Ele enfrentou Jezabel, coisa que ninguém tinha coragem. Mas, no final, o sujeito que exterminou com a adoração a Baal em todo Israel, permaneceu nos caminhos de quem, gente? Você lembra? De Jeroboão. Que não era, o que não dá para entender, porque a história já contava que aquele sistema não tinha dado certo para ninguém. Pois ele continuou nos caminhos de Jeroboão. E a Bíblia fala que ele não serviu o Senhor de todo o coração. E a Bíblia fala que ali, naquele período em que ele era rei, o território de Israel começou a reduzir. Leia o texto. Então, quando você se divide, você para de crescer. Seu território começa a reduzir. O que era para ser maravilhoso, para se expandir, o que era para crescer, começa a reduzir. E qual é a raiz disso? O coração não estava inteiro. Então era para ele ter, e o Senhor prometeu, falou, ó, até a 4ª geração, eu vou manter você e os seus descendentes no trono. Mas já na geração dele, ele não cumpriu plenamente. Aí você vê o resto, só piora. Deus não tinha um plano incrível para a vida de Jeú, para os descendentes dele? Tinha. Era para ter tido um futuro maravilhoso? Sim. Por que não teve? Porque Jeú se dividiu e não serviu ao Senhor de todo o coração. Ele exterminou com algo, mas deixou outra coisa. Adorou andou nos caminhos de Jeroboão, que eram os bezerros. E você vê o que é um mau exemplo. A gente não pode ignorar os maus exemplos. Às vezes você acha que é uma coisa pequena, que vai ficar no esquecimento, que vai morrer ali. Não, foi uma porta aberta. Onde esse negócio de bezerro começou? Na jornada pelo deserto, quando o povo no pé do monte começa a ficar impaciente, onde é que está esse Moisés? Nós queremos deuses, nos façam deuses. Aí, ao invés do Arão botar um limite, quem era o líder na ausência do Moisés? Arão. Quem que tinha que ter colocado o limite? Arão. O que Arão fez? Se submeteu. Arão cedeu. E quem é que deu a ideia do bezerro? Foi o povo ou foi Arão? Foi Arão. Você vê que há líderes que eles não só cedem para o que eles não devem ceder, como eles também dão a ideia. Parte deles a ideia. Isso foi tão sério que Moisés disse para ele, o que esse povo te fez? Para você fazer um negócio tão louco, tão destrutivo, porque por conta daquilo muita gente morreu. Mas lembra, eu não vou perder esse raciocínio, guarda o bezerro aí para eu chegar no outro. Porque daí, de um bezerro,
Lá na frente, ó, a história vai, um conta para o outro, que conta para o outro, que conta para o outro, que conta para o outro. De onde veio a ideia de Jeroboão de levantar agora, na falta de 2, colocar um em Dan e outro em Beersheba? O diabo, ele é só um imitador, um invejoso. Tudo que ele faz é imitar. Que foi o que Jeroboão fez. Ele imitou todo o sistema de Deus que acontecia em Jerusalém, só que era demoníaco. Adoração aos bezerros, ele levantou sacerdotes, adorações, todas aquelas festas, todos aqueles movimentos que se assemelhavam ao que se fazia para Deus, mas agora para bezerros. Então, você vê que escolhas. O ponto que eu falei, não posso esquecer, foi que lembra que Levi, quando Jacó, por conta das escolhas, lembra que Simeão e Levi fizeram os siquemitas lá, quando o filho do governador de Siquém violentou a única filha de Jacó, que era Diná, filha de Lia. 3 perderam o seu destino. O primeiro, Rubem, porque ele era o quê? Aí quando você lê o projeto do pai, como o pai o via, o cara era para ter sido o máximo. Ele fala dele. Como assim? Rapaz, você nasceu para explodir. Para ser assim, o excelente dos excelentes, o nível mais alto, ele bota lá. Mas você não vai ser mais. Porque você é um instável, você não tem controle sobre as suas emoções. O que ele fez? Que fez com que ele perdesse o projeto de Deus, o plano que Deus Pai tinha, e o pai dele, biológico, Jacó, tinha para ele. Ele se deitou com a mulher do pai, com a concubina do pai. Ele maculou o leito do pai. Simeão e Levi foram vingativos. E aquela atitude de vingança, da maneira como eles fizeram, a arquitetação deles contra os siquemitas, fez com que eles perdessem também aquilo que havia sido projetado para eles. Aí, naquele episódio do bezerro de ouro, Levi se levanta de todas as tribos. Quando Moisés fala, quem está comigo? Levi se levanta. E quando Levi se levanta, ele recalcula, ele muda o que chamamos hoje de algoritmo. Ele muda completamente. E ele cumpre com o seu destino. Porque ali ele ficou do lado certo, ele se alinhou. E aquilo que ele tinha perdido lá, ele conseguiu se alinhar, como Davi, lá na frente, deu aquela desviada feia, mas se alinhou. Recalculou a rota, pegou o rumo certo. E assim, eu posso ficar aqui dando exemplos para você do poder da escolha. O que uma escolha pode fazer por uma pessoa? Quando Deus despojou o Egito e fez com que
os egípcios favorecessem Israel na saída, pagamento atrasado de anos de escravidão. E toda a riqueza foi entregue, assim, não tem como explicar. Simplesmente o povo entregava as suas riquezas para Israel. As escolhas que os egípcios fizeram ao longo dos anos, subjugando o povo de Deus, chegou a hora que o negócio virou. E agora eles tiveram que entregar, e eles nem entendiam. Mas quando Deus abre uma porta, Deus dá uma ordem, você vai fazer. Tem que fazer. Eles foram entregando. Mas lá na frente, quando o povo, por um momento, perdeu o propósito, o que eles começaram a fazer com toda a riqueza que eles receberam de Deus através dos egípcios? Transformar em bezerro de ouro. E aquelas pessoas, muita gente morreu ali. Porque se você não vive com um propósito, riqueza, por exemplo, falando de riqueza, se a riqueza para você, se você não entende que dinheiro é uma ferramenta que vem para as nossas mãos com um propósito, você vai transformá-lo em bezerro de ouro. O que é um bezerro de ouro? É idolatria. É um ídolo. Você transforma num ídolo. Que vira contra quem? Aquele bezerro de ouro virou contra quem? Contra eles mesmos. Que vira contra a própria pessoa. Porque ela usou o que ela recebeu de Deus para construir um ídolo. Ela transformou aquilo num ídolo. Olha a vida de Ezequias. A Bíblia já começa dizendo que Ezequias andou nos caminhos de quem? De Davi. Andou nos caminhos de Davi. E aí, num momento da vida dele, em que ele está doente, e recebe aquela notícia pelo profeta Isaías de que ele vai morrer, não vai, põe a casa em ordem, você vai morrer. Ele vira para o canto, faz uma oração simples, mas sincera. O profeta está no pátio ainda, nem saiu das dependências do palácio. O Senhor fala, olha a resposta imediata. Volta. Ele tinha um futuro. Mas quando ele escolheu se virar para o canto e orar e pedir, quando ele apresentou as razões dele, Deus mudou. E aí o profeta volta e anuncia para ele. Já começa assim, eu ouvi a sua oração e eu vi as suas lágrimas. O Senhor vai te sarar. Vai te dar 15 anos de vida, mais 15 anos. Deus mexeu no tempo. O que aconteceu com o sinal que ele pediu? Ele pediu que o relógio do pai dele, Acais, voltasse. E a Bíblia fala que o relógio voltou. Qual a representação disso? O Senhor voltou o tempo e deu a ele mais 15 anos. Aquela oração mudou o futuro dele. E fez com que o Senhor mexesse no tempo. Então, meus queridos, essa ideia de que, Gabriela, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Entendeu? Gabriela, não. Também essa ideia de que deixa a vida me levar, não.
Não, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Isso é o fatalismo, é estoico. Isso não é cristão. Isso não é bíblico. E se você ler um pouquinho, entrar um pouquinho na história, você vai ver que a gente ainda carrega muito dessa influência. E às vezes estamos falando coisas que nós nem sabemos, que a gente tem que estudar a Bíblia. Porque nós podemos ter um pensamento, acreditar em coisas que nós nem sabemos de onde elas vieram. Se não está alinhado com a palavra, não é bíblico. Foi algum pensamento que surgiu em algum momento, uma visão que foi estabelecida em algum momento, uma cultura que foi abraçada num momento da história, e aquilo foi passando. E eu estou fazendo um negócio que eu nem sei por que eu estou fazendo. Deixa a vida me levar, quer dizer, eu não faço nada e no final vai dar tudo certo. Eu conto que vai dar tudo certo. Não. A vida é feita de escolhas. Ele disse o que para Jeroboão? Se você andar nos caminhos do meu servo Davi, se você me obedecer, se você guardar a minha palavra, os meus estatutos e mandamentos, eu vou dar a você uma casa firme. Se você... O que hoje estou ordenando a vocês, não é difícil fazer. Não é difícil fazer. Nem está além do seu alcance. Então, toda vez que uma pessoa diz assim, mas é difícil demais, o Senhor já deixou uma palavra para isso. Não, o que eu deixei para você fazer, o que eu ordenei você fazer, não é difícil. Porque tudo que Deus nos manda fazer, carrega o quê? Uma graça. Deus nunca vai mandar você fazer um negócio sem graça. Tem graça. Lembra que até quando Paulo orou 3 vezes para o Senhor livrá-lo daquilo que ele chamou um espinho na carne, o Senhor falou, a minha graça te basta. Quer dizer, se você tem graça, eu não preciso nem te livrar disso. Porque você vai ter graça para passar. Tem graça. Tem graça. Às vezes eu vejo que Deus ele nos dá uma graça para um tempo da vida da gente, que quando aquilo passa, você olha ainda para trás e pensa assim, meu Deus, se isso não for a graça de Deus, não sei que nome que eu dou para isso, porque não dá para imaginar como é que eu passei por isso aí. Foi a graça, porque quando você estava passando, você tinha graça. Mas quando você sai, você não tem mais graça para aquilo. Não tem mais graça. Tem coisa que você olha e você pensa, puxa, naquele tempo eu tinha graça, mas se fosse para eu voltar lá, não tem graça mais para isso, não. Não é? Tem mais graça para isso. Mas naquele momento você tinha graça. E é lindo de ver. Então, às vezes, Deus nem nos livra de algo, mas nos dá graça. Então, o que Ele me manda fazer, o que eu estou ordenando a vocês, o que eu deixei, as minhas ordenanças, não é difícil fazer. Nem está além do seu alcance. Porque Ele está dizendo que eu te dou graça. Não está lá em cima, Ele dá exemplos, inclusive, que as pessoas querem, muitas vezes, apresentar como, não, porque isso é muito difícil, nossa, e dramatiza. Então, não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar, quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar,
Quem atravessará o mar para trazê-lo e voltando proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, é a palavra. Você tem uma palavra, e a palavra vem carregada de poder. A palavra vem carregada de fé. Nada disso, a palavra está bem próxima de vocês. Está em sua boca, em seu coração. Por isso vocês poderão obedecer-lhe. Vocês podem. Aí, olha, a continuação. Vejam que hoje, como nós temos hoje, é hoje que eu tenho. Vejam que hoje ponho diante de vocês, eu estou colocando diante de vocês, vida e prosperidade. Ou morte e destruição. Eu estou colocando diante de vocês 2 caminhos. Tem o caminho da vida, tem o caminho da morte, tem o caminho da vida e da prosperidade, e tem o caminho da morte e destruição. São 2 caminhos. Se você escolher pela vida, você vai prosperar. Se você escolher pela morte, você vai ter destruição. Pois hoje ordeno a vocês que amem o Senhor. E amor não é sentimento. Se me amardes, guardareis meus mandamentos. Falar que amo o Senhor é a coisa mais fácil do mundo. Eu preciso provar que eu o amo obedecendo. O seu Deus, andem nos seus caminhos. E guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então, mandamentos, decretos, ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, vocês vão progredir. E o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los e lembrando que qualquer coisa que ocupar o lugar de Deus se torna um ídolo. Então, quando você se desvia, lembra que a fome não acaba, a fome muda? Então, quando eu me desvio, eu estou distraída, eu me distraí, então é porque eu estou envolvida com alguma outra coisa. Eu hoje declaro a vocês que, sem dúvida, se você ainda tem uma dúvida sobre isso, tire, pode eliminá-la, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar. Quer dizer, esse tempo de vida e prosperidade vai encerrar. Vocês vão perder o que vocês conquistaram. E da qual vão tomar posse, depois de atravessar o Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês. Quem é testemunha contra nós? Céus e terra. De que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Eu coloquei, você pode escolher, eu não estou te obrigando. Se você quer a maldição, pode pegar. Se você quer a morte, pode pegar. Mas eu estou dando a você o direito de escolher. O livre-arbítrio foi um risco de Deus.
é uma bênção, uma coisa incrível, mas é uma grande responsabilidade. Porque se você escolher algo desalinhado de Deus, desalinhado do que Ele falou, você vai ter um futuro, um fim. Se você se alinhar com Deus e decidir viver plenamente o projeto dele para a sua vida, você vai ter um futuro, você vai ter um fim. Mas se você quiser viver o seu projeto, a sua vontade, você vai ter um futuro, você vai ter um fim. Porque Deus não vai se comprometer com coisas que Ele não começou, que Ele não determinou, que não é a vontade dEle. Tá bom, você quer isso aqui? Ok. Você pode escolher. Tinha ali inúmeras árvores no jardim. Só uma, o Senhor disse, dessa não. Mas Ele não botou cerca, Ele não botou cerca elétrica. Por quê? Você já ouviu muitas vezes que Ele não quer robôs. Ele quer seres pensantes, tanto que o único ser que Ele fez a imagem e semelhança dEle, fomos nós, o ser humano. Eu estava vendo um pessoal ímpio escandalizado com ímpio. É engraçado, né? Quando o ímpio se escandaliza com os próprios ímpios. E eu dentro de mim falava, uai, vocês estão escandalizados por quê? Vocês tiraram Deus, vocês não querem Deus. Vocês escolheram o lado errado da vida, essas ideologias macabras. Aí, quando eles estão vendo essa coisa bizarra de as pessoas que se sentem cachorro, põem máscara de cachorro, e aí vira um cachorro. As pessoas que se sentem... Quando eu vi um curral, uma espécie de um curral, de gente fantasiada de vacas, que se sentem vacas, eu não acreditei. Primeiro eu achei que era piada. Eu estava sem óculos, eu falei, eu não li direito isso aqui. Catei os óculos, fui ler aquilo, eu falei, gente, é sério. É sério. Mas o pior é que o jeitinho é mesmo que foi uma vaca. Aí você olha, bizarrices de todo o tamanho. Aí você olha e pensa, o ser humano foi feito à imagem e semelhança do Senhor para dominar sobre tudo. Agora, o ser humano rebaixa e se sente vaca, cavalo, cachorro, lagarto, e por aí vai. Aí, eu dentro de mim, por um lado, é triste, você ora, mas ao mesmo tempo você para e pensa, e fala, né? Então, mas vocês estão escandalizados. Você achou o quê? Dê tudo à sua carne. Não seja guiado por Deus, um homem insaciável. Se você começa a dar para a sua carne, não há limite. Não há limite. As coisas que existem, elas assim, que acontecem por aí, é assim, você pensa, meu Deus, como o ser humano consegue descer nesse nível? Num nível como esse. Eu estava contando ainda sobre algo que eu vi a respeito do que acontece com cadáveres, que eu prefiro nem entrar nisso aqui, porque após ver aquilo, eu vi uma opressão que eu parei, fui orar e repreender aquilo. Por outro lado, é tão louco, tão bizarro, que a mente da gente que está totalmente fora disso, não acreditaria que aquilo acontece.
que pessoas perseguem e querem se relacionar com um defunto. Com um corpo que está em degradação, que não... E isso, assim, expanda isso para as coisas mais loucas. Mas o que as pessoas... Uma geração, uma sociedade hedonista. O que nós vemos, por que tantos divórcios? Hedonismo. Por que todas essas loucuras? Hedonismo. Humanismo, o homem tirou Deus do centro e se colocou no centro. O que eu quero, o que eu acho, meu corpo, minhas regras, é o que eu tenho vontade, eu vou fazer do meu jeito, é o que eu quero, é a minha vontade, eu. O que você achou que ia virar? Se Deus não dirige a minha vida, se eu não tenho um norte dado por Deus, eu vou me entregar a tudo. Tudo que é destruidor, que vai me destruir. Em Israel, alguém me perguntou, bispo, por que Deus fez o mal? Eu falei, Deus não fez o mal. Deus nunca fez o mal. Deus fez Lúcifer, que apesar de ninguém gostar de falar Lúcifer, mas Lúcifer significa portador da luz. Deus não fez o diabo, Deus fez Lúcifer. Um querubim glorificado, como Gabriel, Miguel. Ele fez um ser glorioso. Foi ele que permitiu que um sentimento terrível tomasse conta, e ele achou que ele podia ser superior a Deus. E ele se tornou o diabo, que quer dizer acusador. Com pecado, qual o sentido de pecado? Errar o alvo. Quando você peca, você errou o alvo. Você quer acertar o alvo? Faz o que Deus mandou você fazer. Quando você peca, você erra o alvo. Você está querendo atingir um alvo, mas você nunca vai atingi-lo. Você quer ser feliz pecando, você nunca vai ser feliz. Você quer ser feliz dando tudo à sua carne, você nunca vai ser feliz dando a sua carne. E uma vez que você começa a dar a sua carne, não tem limite. Não tem limite. A carne é insaciável. Não tem limite. Aí você vê as escolhas mais absurdas, loucas. Por quê? Porque o homem tirou Deus do centro, se colocou, e agora ele vive com base numa cultura hedonista. Você não vê que tudo é hedonismo? Faça o que você quer, porque eu acho, cada um tem que fazer da sua vida o que quer, porque eu acho, eu não julgo, eu não faço, mas você faz, não tem problema, vai. Então vai nesse discursinho. Nesse discursinho, uma vez, uma mulher, ela tem uma vizinha, ela chega para mim e fala assim, porque eu acho, já começou com o acho, já é difícil para mim, né? Já entrou com o acho, pensou, você acha, filha, você não tem certeza. Que eu não passo nenhuma religião, nem fé para os meus filhos, porque eu acho que quando eles crescerem, eles devem decidir o que eles vão querer fazer da vida. Eu disse para ela, minha filha, biblicamente, você tem que ensinar o menino o caminho.
Você vai incutir dentro dele valores, princípios. Se depois ele fizer qualquer outra escolha, isso é com ele. Mas a obrigação bíblica dos pais, Deus responsabilizou os pais e Deus vai cobrar dos pais. E tem pai gemendo. Eu que lido com gente, eu encontro pais gemendo. Porque quando os filhos estavam na idade de serem ensinados, onde é que eles estavam? Correndo alucinadamente para lá e para cá. Aí os filhos cresceram. A escola doutrinou. As influências dos amigos, do mundo, da televisão, de todos os ais. Aí o filho, ele não conhece o filho. Aí um dia, você não viu a quantidade de divórcios e brigas entre pais e filhos na pandemia? Uma catástrofe, porque as pessoas descobriram que os casais não se conheciam, os pais não conheciam os filhos não conheciam os pais. Aí eles tiveram que ficar dentro de 4 paredes. Começaram quase que se matar. Aliás, alguns se mataram mesmo, né? Alguns mataram mesmo. Mulher que matou marido que matou mulher, filho que matou família, os pais. Está aí, tem tudo, está aí, as loucuras. Chegaram nesse ponto. Por quê? Porque as pessoas não se conheciam. As famílias não se conheciam. Porque os pais mandavam para a escola, buscavam tarde da noite, mal se falavam. E aí, quando eles tiveram que ficar ali, começaram a ver e viver aquela rotina, muita gente se surpreendeu. Mas por quê? Porque as pessoas estavam vivendo uma vida totalmente desalinhada de Deus, do padrão de Deus. Famílias sendo construídas fora desse alicerce que é o único capaz de sustentar tudo. Os pais criando os filhos sem nenhuma educação voltada para a palavra de Deus. E aí perguntam, por quê? Ah, não, quando crescer é tarde demais. Ensina o menino. Porque se você não faz o que Deus mandou você fazer, é uma escolha. Futuro? Como será o futuro? Como será o futuro dos meus filhos? Que futuro? Você está contando que tudo vai dar certo, sem que você tenha que orar, ensinar, educar, ensinar, investir. Que futuro? Os pais botam na cabeça, acreditam em coisas que não são bíblicas. Não, vai dar tudo certo. Como tudo certo? O que você está fazendo para atingir esse resultado que você idealizou? Porque tem um caminho a ser percorrido. Tem escolhas que precisam ser feitas, decisões que precisam ser tomadas agora. O que você está fazendo? Se você está colocando a coisa certa nos seus filhos e está cercando, porque filho a gente cerca, filho é com você. Filho é com você. Sou contra filho ficar maior parte do tempo na escola e menos com os pais.
Ele tem que ficar menos na escola e mais com os pais. Se os seus filhos ficam a maior parte do tempo com outras pessoas e não com você, o que você acha que está entrando? Porque no final da vida, meu querido, o que seu filho vai levar para a vida não é aquilo que ele adquiriu ali, mas são os valores e os princípios que você colocou nele. E se você não está colocando valores, princípios bíblicos, o que você acha que vai ficar? Eu que lido com pessoas, encontro pessoas, assim, em termos de cultura, estão lá em cima, intelectualmente falando, com base em cultura adquirida, através dos livros e do banco da escola, eles têm bastante, mas depressivos, infelizes, sem norte, muitos sem propósito, sem paz, altamente muitos medicados. Então, eu preciso colocar nesse novo ser aquilo que vai dar a ele condições de construir a vida num alicerce firme. Porque se não for Deus, qualquer coisa fora de Deus não é firme, não é garantido. A única coisa que é garantida, isso é seguro, é Deus. Se eu não construir a minha vida nesse alicerce que é Deus, eu posso até construir uma vida. E tudo que eu estou te falando eu fundamento biblicamente. Porque às vezes a pessoa está lá e fala, eu não concordo com isso. Não, você não concorda comigo é uma coisa, discordar de mim você pode, agora você não pode discordar da palavra. O que eu estou falando é bíblico. Não é um ponto de vista da Cleo, é um ponto de vista bíblico. Se você ler Deuteronômio 6, você vai ver que os filhos devem estar mais com os pais do que em qualquer outro lugar. Você vai ver na Bíblia, tanto o salmista diz como Jesus diz, que você, para construir algo firme, tem que ser em cima da palavra, não é em cima de achismos, de um ponto de vista, de raciocínios, mas em cima da palavra. Se a palavra não for lei para você, você vai desviar dela. Quando você desvia, Deus já não tem compromisso. Ah, não, porque Deus vai cuidar dos meus filhos. Espera. Como que Deus vai cuidar? Do nada? O que você está fazendo para Deus cuidar dos seus filhos? Não, porque eu sei que Deus vai cuidar dos meus filhos, vai dar tudo certo. Não. O que você está fazendo para que Deus cuide? Qual o preço que você está pagando? O que você está passando para os seus filhos para que Deus possa cumprir e fazer plenamente aquilo que Ele projetou, o plano dEle para a sua vida, para a vida dos seus. Começando que você é a porta. Então, a porta que você abre é o que vai entrar para os seus descendentes. Quais as portas que você tem aberto? Da imoralidade? Da mentira? Do engano? De negócios ilícitos? Da negligência?
da falta de comprometimento com Deus? A porta que você abrir é o que vai atingir seus filhos, que é aquela frase que eu uso muito: as guerras que você vence, seus filhos não terão que lutar. As guerras que você não luta e não vence, seus filhos terão que lutar. Você vai deixar para eles. E se eles não conseguirem vencer, vão deixar para os seus netos. E aí é onde gerações e gerações, você olha para uma família, você nunca viu uma família onde vinha uma nova geração e gente repetindo história, e repetindo história, e repetindo história. Há casos, assim, quarta geração já, de divórcios, ou de alcoólatras, ou de mortes prematuras, ou de casos de imoralidade severa, como todo tipo de imoralidade absurda. Aquela história se repetindo. Porque ninguém fez uma risca no chão e decidiu vencer. O que você não vence, você está passando para frente. Alguém tem que botar o pé e dizer: para aqui. E isso não é do nada. Isso é uma decisão onde você renuncia. Jesus não foi àquela cruz e sofreu tudo que era para eu sofrer? Ele não pegou tudo para ele, dores, maldições, tudo, para que eu não tenha que passar? Então, ele foi lá e fez o que eu tinha que fazer. E ele me ensinou. Eu já tenho um caminho aberto, é só eu crer nele. Agora, basta eu fazer aquilo que me cabe, que é crer, obedecer, me alinho. Eu faço escolhas alinhadas com ele. Então, eu atraio bênção para mim. Quando eu atraio bênção para mim, eu estou atraindo bênção para a minha posteridade, para os meus familiares, para os meus descendentes. Mas quando eu sou egoísta e ajo na carne com loucura, adoto a cultura do hedonismo, o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu não só estou arruinando com ela, como eu estou abrindo portas que vão atingir meus descendentes. Vai atingi-los. Isso é inevitável, você não tem como evitar. Ah, eu não acredito nisso. Com certeza você não lê a Bíblia. Por isso que você não acredita. Porque se você lesse a Bíblia, você teria pelo menos a chance de acreditar nisso. Mas se você não... Tem gente que decidiu não acreditar. Agora, se você acreditar ou não acreditar, isso não vai mudar. Você já leu Romanos 1, que fala que a natureza mostra Deus, portanto, Paulo disse que é indesculpável alguém não vê-lo e não reconhecê-lo e não crer nele? Então, às vezes eu vejo gente preocupada, mas e aqueles que não tiveram acesso? E aqueles que estão no meio da floresta? E aqueles que não sei o quê? Romanos 1. A Bíblia fala que até a natureza prega para o ser humano. A natureza está revelando Deus. Então, assim, muitos serão julgados pela lei, outros serão julgados pela sua consciência, por toda a consciência e graça que recebeu. Jesus olha para Jerusalém e chora. E por que chorou? Porque o povo não reconheceu o tempo da oportunidade
e não fez escolhas alinhadas. E ainda tem um versículo que fala: quantas vezes eu quis ajuntá-los como uma galinha ajunta seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Tem gente que não quer. É simples assim, a pessoa não quer. Ela não quer. Não importa, você pode mostrar para ela todas as fundamentações bíblicas, tudo, você mostrou para ela. Ela não quer. Ela decidiu, não quero. A vida é feita de escolhas. Você precisa hoje entender o poder de uma escolha. Você hoje é o resultado das suas escolhas. A sua vida hoje é o resultado das suas escolhas. E se você não gosta do que você está vendo, você precisa parar e buscar entender, tomar consciência dessas escolhas, como que você está fazendo, se está desalinhado de Deus, porque se não está do jeito que tem que estar, quer dizer, se você não vive plenitude, você não está em paz, você não está feliz, você não está progredindo, tem algo errado. Então, você tem que buscar na semente que você está plantando, porque a colheita é obrigatória. Plantar, você pode plantar o que você quiser, mas colher, você vai colher o que você plantou. Você precisa prestar atenção, porque palavras são sementes. O que você fala é o que você terá. Atitudes, escolhas, decisões são sementes que vão germinar. Então, a pessoa não presta atenção nas atitudes dela, nas escolhas que ela tem feito. Só que daí, eu já vi gente escolher o caminho da morte. Eu prefiro morrer, porque minha vida não vai. Eu tenho a pessoa diante de mim. E eu falo para ela, mas você prefere buscar saída na morte do que obedecer a palavra de Deus? Do que ficar com Deus? Não é mais inteligente? Não, porque minha vida não muda, na sua vida não muda por conta das sementes que você planta. Muda a semente e você muda a colheita. Por conta das escolhas que você tem feito. Se você escolhe o caminho da desobediência, você nunca vai ser feliz, você nunca vai chegar num porto desejado. Nunca. Não tem como. Um dia eu falei para uma moça que ela estava tendo um relacionamento extra com um homem casado. E ela fantasiou que aquele homem ia largar a família dele, ia viver com ela, e ela iam ser felizes para sempre. Eu disse, como, minha filha? Primeiro, você é um corpo estranho numa família. Você está no lugar errado. Você entrou num lugar que a Bíblia apresenta como sagrado. E você botou na sua cabeça que você vai construir a sua vida em cima da destruição de outros. Toda vez que você tentar destruir com a vida de alguém, com a família de alguém, para construir a sua vida será destruída. Que futuro? O poder da escolha. Uma pessoa nunca vai ser feliz. Todos os relacionamentos que eu vi começar dessa maneira, destruindo algo para construir algo.
Nunca vi dar certo. Nunca vi aquilo ser pleno. Aquilo começou de uma maneira onde sofrimento, alguém sofreu, filhos sofreram. Eu mostrei isso para ela. Você já parou para pensar? O sofrimento que vai ser causado nessa esposa e nesses filhos, são 2 filhos, pequenos ainda. E aí você acha que você vai construir uma vida linda, maravilhosa, em cima da dor de uma pessoa. Você simplesmente vira as costas e vou viver o meu amor, a minha paixão. Isso é hedonismo, isso é egoísmo. Isso é o caminho do sofrimento. Ah, bispa, mas eu estou apaixonada. Você vai ter que sofrer agora, porque você buscou isso. E quando você busca uma coisa errada, aquilo vai ter uma consequência. Agora, você tem que renunciar, passar por cima de você. E o desafio vai ser esse: sofrer para fazer o que é certo. Agora, é melhor você sofrer agora e fazer o que é certo? Ou você é a história do paga primeiro para desfrutar depois? No caso dessa moça, ela queria desfrutar primeiro para pagar depois, porque a colheita ia ser inevitável. Não, eu quero desfrutar agora, eu quero viver tudo agora. Não. A conta vai chegar. A conta vai chegar. Então faz o seguinte, saia disso. Paga o preço, vai doer, vai ser difícil, vai ser desafiador, vai tudo, vai ser tudo isso um pouco mais, mas vai passar com Deus. E aí você vai construir algo justo, correto, alinhado com Deus. E aí então se abre o leque. Eu posso contar muitas outras histórias de gente. Por exemplo, eu tenho gente na igreja que traficava, que prostituía. Eu tenho obreiros, eu tenho testemunhas no canal, inclusive evangelistas maravilhosos que eram traficantes, violentos. E onde o dinheiro... prostitutas. E o dinheiro entrava. E aí a palavra veio. E agora é a hora de sofrer para fazer o que é certo. Abandonar seus ídolos, abandonar uma vida de pecado. Fazer uma risca no chão. E abandonar aquilo tudo e começar a trilhar um caminho certo, onde você vai trabalhar honestamente. Você vai pagar o preço certo para uma construção. E são pessoas realizadas, estão em paz. Entrava muito dinheiro? Entrava. Mas, dito por eles mesmos, eles não viam. Sumia. Não tem nada daquele tempo. Porque um negócio que é construído na areia não vai ficar. Então, que futuro? Lembra da Esther? Quando Mardoqueu fica sabendo do decreto lá de Ramã e o extermínio dos judeus, e ele aparece vestido de pano de saco e aquela coisa... E avisa para Esther, para ela ir até o rei, e a Esther, não posso. Faz 30 dias, mais de 30 dias que o rei não me chama. E tem uma lei dos medos e persas. A lei dos persas era uma lei, eram leis irrevogáveis.
Ninguém pode comparecer na presença do rei sem ser chamado por ele. E aí o Mardoqueu manda para ela a mensagem: minha filha, não pense que Deus colocou você aí só para você viver o que você está vivendo. A Esther, eu acho que foi deslumbrando, né? Se tornou a mulher mais poderosa do mundo. E, de repente, aquilo perdeu o propósito. E tinha chegado o momento dela entender por que ela tinha sido levantada como rainha da Pérsia. E Mardoqueu fala para ela: ó, se você não se manifestar agora, socorro e livramento virão de outra parte, porque Deus não vai nos abandonar. Ele falou com base no quê? Na promessa que Deus fez a Abraão. Ele cria tanto em Deus que ele sabia, não, a fidelidade de Deus é eterna, Deus não vai falhar. E ele disse: mas você está achando que você vai escapar, né? Você e a família do teu pai serão destruídos. E aquilo derruba as vendas dela, dá um negócio e ela vê, ela toma consciência e ela fala: entrem todos em jejum que eu vou entrar com as minhas servas. Durante 3 dias depois eu vou até o rei. E ela usou essa frase: se eu tiver que morrer, que eu morra. Todo mundo vai chegar naquele momento onde vai ter que tomar uma decisão radical. É tudo ou nada. Daniel preferiu a cova dos leões a ceder para aquele decreto estúpido. Os 3 jovens preferiram a fornalha do que se render à estátua de Nabucodonosor. Davi decidiu enfrentar o Golias do que passar a vida fugindo, como estava Saul e o exército. Jonatas viu o pai dele debaixo da tamargueira, não suportou aquilo e tomou uma decisão de enfrentar os filisteus sozinho com o seu escudeiro. E por causa daquela decisão, Israel venceu os filisteus. Por causa da decisão da Esther, Ramã caiu com o decreto. Por causa da decisão de Davi, Israel foi livre e ele se tornou herói nacional. Por causa da decisão dos 3 jovens, um decreto que honrava a Deus e promoção vieram para eles. Por causa da decisão de Daniel, os inimigos foram todos estraçalhados pelos mesmos leões que tiveram as bocas fechadas. E ele foi promovido. A vida é feita de escolhas. Como é que Daniel terminou? No mais alto nível. Davi. Mas não Jeú, não Jeroboão, não Saul, não Acabe. Acabe, quando se sentiu com medo, ele se prostrou, vestiu o pano de saco, mas deu um tempo, ele voltou para o mesmo estado de sempre. E terminou mal. Mesmo quando foi para uma guerra, e ao invés de ouvir a Deus, ouviu os profetas da mentira, foi disfarçado, com uma armadura todo fechado. Mas quando vem a palavra do Senhor, o que o profeta falou? Se não foi Deus quem falou, você vai voltar ileso. Mas se foi Deus quem falou, você não volta dessa batalha. Ah, tá vendo? Ele nunca profetiza o que eu quero. Os meus profetas estão todos dizendo: vai que você vai ter vitória, vai que você vai ter vitória.
Aí uma flecha, que a Bíblia diz, não eu, que saiu, não teve mira, fala que foi lançada ao acaso. Quer dizer, ela não foi mirada em alguém. Ela faz uma volta, não sei que volta, encontra uma brecha na armadura de Saul e entra lá. Você pode brincar com Deus? A palavra foi liberada. A vida é feita de escolhas. Ah, mas eu sinto, você não vive por sentimentos. Ah, mas eu gosto, você não vai viver pelo que gosta, mas pelo que sabe. Ah, mas eu tenho vontade. Não, você não vive pelo que tem vontade, mas pela vontade de Deus. Não, mas eu nunca vou ser feliz. Não, você nunca vai ser feliz desagradando a Deus. Você só será feliz estando no centro da vontade de Deus. Então, o nosso futuro depende das escolhas que nós estamos fazendo. Se elas são alinhadas com Deus, eu vou ter um resultado. Se não está desalinhada de Deus, eu vou ter outro resultado. Porque, escolham agora, eu coloco diante de vocês, agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Escolham a vida. Aí vamos ver, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus. Ouçam a sua voz. Você tem que ouvir a voz de Deus, senão você não vai ter sintonia com Ele. Não tem como amar alguém que você não conhece. Você precisa amar. E como você vai amar? Você precisa ouvir a voz dEle. E a voz dEle vem de que forma? Quem tem ouvidos, ouça. Ouça o quê? A palavra. A fé vem do ouvir o quê? De ouvir a palavra. E para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida. Amem a vida. Quem é a nossa vida? Amem a vida. Escolham a vida. Escolham, então, quando ele fala escolham a vida, ele está dizendo para escolher quem? O Senhor. Porque o Senhor é a sua vida. E Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. E quando ele fala aqui, Abraão, Isaque e Jacó, ele está falando, eu sou um Deus de gerações. E o salmista vai falar isso diversas vezes, Deus é um Deus de gerações. Deus é um Deus de gerações. Para que vocês e seus filhos vivam. Então, quando ele diz Abraão, Isaque e Jacó, ele também está dizendo, sabe as escolhas que Abraão fez? Beneficiar Isaque. Sabe as escolhas que Isaque fez? Beneficiaram Jacó. Sabe as escolhas que Jacó fez? Beneficiaram os filhos dele, que beneficiaram, onde vocês chegaram. Agora, se vocês fizerem escolhas corretas como eles fizeram, vai beneficiar vocês e os seus filhos. Você é o que você acredita. Por isso você tem que conhecer a verdade para poder apontar o que é mentira, para não construir uma vida baseada em mentiras. Você tem o resultado do que você acredita. Se você não gosta dos seus resultados, você tem que, então, parar e se alinhar com a palavra. Deus está te mostrando o poder da escolha. Se você escolher a vida, você vai ter um resultado. Se você escolher a morte, você vai ter outro resultado. Aí alguém vai dizer, mas ninguém escolhe a morte. Está todo dia o povo escolhendo a morte. Quando você escolhe algo desalinhado de Deus, você está escolhendo a morte. Você está escolhendo a infelicidade. Você nunca vai ser feliz. Você nunca vai ser realizado. Você não vai terminar
com uma vida plena. A vida com Deus tem seus desafios? Tem, mas você sabe onde você vai chegar. Agora, uma vida desalinhada de Deus também está apontando onde é que isso vai dar. Quando você ouve alguém, tem hoje, gente, quando você não conhece a Deus, você cria um Deus parecido com você. Então, toda vez que você ouvir alguém dizendo assim, eu acho que Deus não liga, que Deus me entende, que Deus não pensa assim, que, eu acho que Deus é amor. Deus é amor, mas o amor não é Deus. Deus realmente ama. Deus é amor, mas o amor não é Deus. O amor não é Deus. Deus coloca o limite bem estabelecido. Então, algumas pessoas criaram um Deus onde elas podem dar tudo à carne delas e no final tudo vai dar certo. Não, isso é um Deus que você criou. O Deus da Bíblia te avisa que você tem que decidir por Ele, pela vontade dEle ou pela sua vontade. Pelo plano dEle ou pelo seu plano. Vamos nos colocar em pé, a mão no coração. Eu poderia ler muitos outros textos, muitos. Mas acredito que dei a você uma perspectiva bíblica suficiente, capaz de te levar a fazer escolhas sábias, prudentes, poderosas. Com a mão no coração, eu gostaria que você refletisse e, nesse momento, tomasse a decisão de declinar das suas escolhas. Você pode alinhar essa rota, mudar esse algoritmo, escolher um futuro onde você, como diz a Bíblia, você sorri para Ele. Você não tem medo dele. Toda vez que eu encontro uma pessoa com medo do futuro, eu encontro alguém que não crê na palavra, não está alinhada com ela. Porque quando você encontra uma pessoa alinhada com Deus, que crê na palavra dele, ela não tem medo do futuro. Porque é simples você entender. Eu compro um campo, que então representa a minha vida. Eu vou lá e jogo uma semente de arroz. Por que eu temeria não colher arroz e colher feijão se a semente que eu lancei foi de arroz? Pelo que eu estou plantando, eu sei como vai ser o meu amanhã. As escolhas que eu estou fazendo hoje, eu posso tentar me enganar. E passar por cima de tudo que eu estou aprendendo, que eu estou ouvindo. E me convencer de uma mentira. Essa é uma das maiores. Eu vou fazer do meu jeito. Mas no final, comigo vai ser diferente. Não vai. Se você realmente lesse a Bíblia e lidasse ou observasse
A própria vida das pessoas que estão te rodeando, você não precisa nem ir muito longe. Você comprovaria o resultado das semeaduras das escolhas. Religião não pode mudar a nossa vida. Ser um frequentador de igreja não muda a nossa vida. Praticar o que nós estamos ouvindo vai transformar a nossa vida. Levar a sério, acreditar no que nós estamos ouvindo. Uma família bem estruturada, ela não acontece com estalar de dedos. Vai exigir desse casal a atuação de cada um no papel que lhe foi destinado. Vai exigir um alinhamento com a palavra de Deus, que vai demandar renúncia, sacrifício. Criar filhos tementes e saudáveis demanda um investimento diário, com exemplos, porque nós ensinamos mais com exemplos do que com palavras. Com direcionamento. Eu estou vendo meu filho fazer algo, eu tenho que lidar na hora. Falou algo que não cabe, eu devo alinhar na hora. É um ensino constante. Todos os dias você vai ser tentado a se desviar, a se distrair com alguma coisa, a fazer do seu jeito. E aí você vai ter que firmar aquela decisão de continuar escolhendo a vida, escolhendo a Deus, para que você e seus filhos, seus descendentes vivam. Você sabe por que além do hedonismo, obviamente, e dentro do hedonismo, você vê pessoas que não querem mais estar na igreja, não querem construir família, não querem filhos, porque elas não querem ter que dar satisfação para ninguém. Estar dentro de uma igreja significa prestar contas para outras pessoas. Ter filhos significa a responsabilidade de derramar a sua vida sobre outro ser. E quando você quer viver uma vida alinhada com Deus, você vai dar aquilo que a fé exige. Você não vai fugir do que é doloroso, do que é difícil, do que a sua carne não quer. Muito pelo contrário. Você vai perseguir, manter essa carne em sujeição, subjugada. Para que o seu espírito viva. Para que o nome do Senhor seja glorificado. O poder da escolha.
O que você escolher a partir de hoje pode começar a mudar o rumo da sua vida para sempre. Lembra que Levi tinha perdido o seu destino? E quando fez uma escolha certa e se alinhou com Moisés, na defesa da nação contra a idolatria, o pecado, a imoralidade que tinha tomado conta dali, aquela bagunça que tinha virado, que a Bíblia fala que o povo estava descontrolado, desenfreado. Ele mudou o futuro dele. Você pode mudar o seu futuro hoje. Se levantando e se alinhando com Deus. É o poder da escolha. Espírito Santo. Obrigada. Louvado seja o teu nome por tudo. Que oportunidade maravilhosa. Que mensagem do início até agora. Obrigada, Senhor. Obrigada. Toca os corações profundamente. Cala fundo. Fala. Se manifesta com poder, Senhor. Dá revelações profundas. Tira as vendas. Tira as escamas. Tira o argueiro tira o agravo dos ouvidos. Troca corações de pedra se for necessário. Dá clareza, dá discernimento, põe luz nessas trevas. Ajuda-nos a fazer escolhas que te honram, escolhas que vão fazer a diferença no mundo, a diferença na vida dos nossos descendentes. Ajuda-nos a fazer escolhas que vão influenciar outras pessoas, impactá-las. Ajuda-nos a cumprir com o nosso destino e propósito. Ajuda-nos a abraçar o seu plano para a nossa vida. Ajuda-nos a ver e a separar aquilo que é a nossa vontade da sua vontade, a nossa carne em ação e aquilo que vem do Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Guarda a tua igreja do hedonismo, da cultura do hedonismo. Guarda a tua igreja de uma religiosidade fria, de uma teologia baseada no Deus que cada um criou. Por não conhecer o Senhor, muitos têm criado os seus próprios deuses. E já tem as suas frases prontas. O Senhor me entende, comigo vai ser diferente, o Senhor me aceita desse jeito e que eu fique desse jeito para sempre. E a verdade é que o Senhor nos aceita do jeitinho que a gente vem. Mas quem teve um encontro com o Senhor é mudado. Uma coisa é como eu cheguei, outra coisa é eu ficar da mesma forma o resto da minha vida. Porque eu não quero me submeter. A sua palavra diz que a nossa atitude deve ser a mesma do Senhor. Que não ficou apegado
a tudo, mas mesmo sendo Deus, assumiu uma forma humana. É como se eu, sendo um ser humano, assumisse uma forma de uma formiguinha. Quisesse ser formiga para salvar o mundo das formigas. O Senhor, sendo Deus, assumiu uma forma humana. Teve que se esvaziar. E esse é o chamado para nós. Caminhando com o Senhor, nós precisamos nos esvaziar dos nossos achismos, ideias, de tudo, de crenças, de tudo que até então nós acreditávamos ser o certo. E agora nós temos a verdade. E a verdade nos liberta. Porque muito do que nós achávamos ser verdade era mentira. Nós acreditávamos que era verdade, descobrimos pela sua palavra que era mentira. Que nós fazíamos muitas coisas porque acreditávamos, mas acreditávamos em mentiras. Nós acreditamos em mentiras por uma vida. E quantos que ainda continuam acreditando, Senhor? Continuam acreditando em mentiras. E tem vivido uma vida fundamentada em mentiras. Por não conhecer a verdade, continuam na mentira. Por não conhecer o Senhor, criar um Deus parecido com elas. E agora elas olham para o Senhor e enxergam o Senhor como elas pensam, elas acreditam que o Senhor pensa como elas. E é daí que vem essas ideias. O Senhor me entende, o Senhor me aceita, o Senhor comigo vai ser diferente. Elas não entendem que existe uma lei, leis espirituais, que o Senhor não passa por cima. Leis, como a lei da gravidade, se eu jogar algo daqui vai cair. Se eu tomar o caminho da morte, minha vida vai ser destruída, é o que está escrito. Se eu der tudo à minha carne, eu estou escolhendo o caminho da morte. A mentalidade da carne é morte. Quem planta na carne colhe destruição. Está aí, é só ler. O Senhor se esvaziou e nós precisamos nos esvaziar. O Senhor se humilhou ao mais baixo nível e nos ensina a nos humilharmos. E humilhação, essa humildade, significa ouvir o Senhor. E falando de humildade, a gratidão e a humildade são irmãs gêmeas, elas andam de mãos dadas. E o Senhor nos ensina a viver uma vida grata. E uma vida baseada na humildade. E humildade é ouvir o Senhor. É admitir que o que o Senhor falou é o certo, é a verdade. E ser capaz de tirar tudo que eu acreditei uma vida inteira. E agora abraçar aquilo que o Senhor falou. Nos dias de hoje, Senhor, as pessoas vivem relativizando, as pessoas vivem, a verdade é relativa. Você pode ser o que você quiser.
E a verdade é que o Senhor disse que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Sim, o Senhor me deu liberdade para fazer as minhas escolhas, mas eu também não posso cobrar. Por que eu vou agora dizer, eu escolhi o caminho da morte e estou reclamando que a minha vida está sendo destruída? Por que eu estou mal desse jeito? Eu escolhi a vida o caminho do hedonismo, do egoísmo, do orgulho. E agora eu estou perguntando por que eu estou assim. Senhor, existem leis, é tão claro. Quando a gente está escrito, como que pode uma pessoa passar por cima disso? Antes da queda vem o orgulho. Basta ver um orgulhoso e nós já sabemos onde ele vai chegar. Antes da desgraça vem o orgulho. Toda vez que nós vemos um orgulhoso, nós sabemos que a desgraça chegará. Por isso que o salmista diz que o Senhor está olhando para esses arrogantes e orgulhosos e está rindo. Quando eu olho para esses que acham que tem todo o poder e está fazendo toda uma injustiça absurda, eu sei o que vai acontecer. A história está aí para contar. A Bíblia, que é a lei máxima, está aí para mostrar. E a história está aí para comprovar. Todo orgulhoso caiu. Todo orgulhoso teve a sua ruína. Foi para a desgraça. Mas antes da honra vem humildade. Toda vez que nós vemos uma pessoa se humilhar, dar o que o Senhor está pedindo, sabemos, sai da frente, porque vem honra por aí para essa pessoa. Ninguém vai poder impedir a honra dela. É uma lei. Toda vez que alguém se humilha, honra vai chegar, promoção vai chegar, mas toda vez que ela é orgulhosa, arrogante, altiva, a desgraça a espera. Espírito Santo, fala, traz luz, sacode, mostra, dá consciência, dá temor, toca profundamente, faz o que homem nenhum pode fazer. Eu oro para que um temor profundo tome conta dos corações. Que essa pessoa esteja vendo o que talvez uma vida inteira ela não viu. Quando nós queremos um lugar que não é para nós, sua palavra diz que aquilo vai virar contra nós mesmos. O Senhor estabeleceu um lugar para o homem, um lugar para a mulher. O Senhor estabeleceu tudo muito claro. Deixou claro o papel de cada um. Como devemos fazer com os nossos filhos. Que caminho seguir. Perdoe. Vença o mal com o bem. Não se canse de fazer o bem. Tema a Deus, que é o essencial. A tua palavra tem tudo que nós precisamos para viver uma grande vida. Quando eu escolho ser tola, eu sei onde isso vai me levar. Quando eu escolho pela sabedoria, a sabedoria tem duas mãos. Na mão direita, vida longa, na esquerda, riqueza e honra. Mas o tolo, tua palavra diz que a miséria, a infelicidade, a derrota aguardam por ele. Ah, Senhor,
Tua palavra diz que a vara é para as costas do tolo. Quantos que estão gemendo não param de apanhar da vida, mas porque decidiram ser tolos, estão frustrados, a vida não anda, mas porque o Senhor disse, o generoso prospera, e quem dá alívio aos outros recebe alívio. Se você não é generoso, você não vai prosperar. E se você pesa a vida dos outros, sua vida vai ser pesada. A sua palavra diz que quem causa tumulto na família vai atrair a infelicidade e a derrota para a vida. O vento da tristeza vai soprar. Ou seja, está tudo escrito. Se você fizer isso, você vai ter isso. Deuteronômio 28. Todos devem ler, Senhor. E eu oro. Porque está lá, se você me obedecer, essas bênçãos vão te acompanhar. E depois do versículo 14 começam as maldições, que são muito mais do que a primeira parte. Se você não me obedecer, todas essas maldições virão sobre você. E são coisas terríveis que nós lemos lá. Tem gente tão insatisfeita, porque tem construído uma vida na areia. E o Senhor avisou, se você construir na rocha, os ventos da vida não vão derrubar você. Mas se você construir na areia, quando um vento mais forte soprar, vai levar tudo. Vem, Espírito Santo. E faça a obra que ninguém pode fazer. Eu posso pregar para essa pessoa, mas só o Senhor convence do pecado e do juízo. Eu oro para que uma grande obra esteja sendo feita. E que essa pessoa entenda, saia daqui com essa consciência viva do poder da escolha. E agora, com consciência, tome a decisão de fazer escolhas alinhadas com o Senhor. Obrigada por tudo. Nos livra de escolhas erradas. Nos livra de construir fora da rocha. Nos livra de nós mesmos, Senhor. Nos livra. Que a visão, que a sabedoria e o temor estejam sobre nós. Dirija a nossa vida. E não nos deixe sair do lugar em que devemos estar. No centro da sua vontade. Obrigada por tudo. Amém, amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram. E passo a viver, a partir de hoje, intencionalmente, para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida.
Ele é o pão da vida. E Ele te ama.